eu vou entrar em detalhamentos dos atendimentos que nós construímos aqui no Instituto de Psicologia da USP. Eu queria lembrar, né, que a gente trabalha o tempo todo a partir da ideia de que padronizações não correspondem, não atendem a algo essencial que é do humano e que é do real, que é a diversidade. E que tem sempre singularidades. Então, seria uma incoerência eu propor para vocês o que eu vou propor de detalhamentos de procedimentos, né, como uma receita fixa. Nem para nós mesmos não é uma receita fixa, né? Nós temos princípios, fundamentos e objetivos que nos orientam, né? Então, eu gostaria de só estar lembrando que eu estou contando para vocês como a gente costuma fazer aqui, mas que isso seja uma fonte de inspirações, de ideias, e não uma receita fixa, tá? Bom, então hoje nós vamos falar do que dentro dessa montagem de atendimento em orientação àquele escolar a gente mais faz aqui na USP, que é o atendimento com a criança, o adolescente, né, ou por vezes o adulto, que a gente que está aí como emergente dessa rede de relações que produz a queixa escolar. Esses atendimentos têm várias possibilidades de acontecer, né? Eles podem ser individuais, eles podem ser em grupos. Quando a gente trabalha com grupo, em geral, a gente procura montar grupos de por volta de 5 participantes. E cada uma dessas montagens, gente, o trabalho individual tende a propiciar certos fenômenos e menos outros. Da mesma maneira, o trabalho em grupo, né? Todos esses são dispositivos que disparam, que favorecem o aparecimento de certos funcionamentos, favorecem que certas elaborações possam acontecer, né? Mas são dispositivos de trabalho bastante diferentes, cada um com suas vantagens e suas desvantagens. Muito bem, o trabalho em grupo é muito poderoso. Nós estamos diante de questões escolares. Questões escolares frequentemente são produzidas por fenômenos de ordem coletiva, de ordem institucional, né? Tem muito dos funcionamentos escolares, do sistema escolar. Então, para trabalhar com questões que são coletivas, os trabalhos coletivos também costumam ser bastante favorecedores de uma libertação e de uma emancipação e de uma resolução, né? Agora, o que a gente percebe? Que grupo é difícil formar. Porque tem que combinar os horários, a composição não pode ser qualquer, né? Então, muitas vezes as pessoas querem trabalhar com grupo, mas têm dificuldade para montar o grupo, né? Os grupos, quando a gente consegue montar, daí também tem um tempo diferente. No individual, a gente costuma trabalhar por volta de 1 hora, com grupo por volta de 1h30. Com grupo costuma ser muito bom quando é possível trabalhar em dupla de psicólogos, tá? Encontramos uma solução intermediária que se mostrou muito eficiente, que é o trabalho em dupla de crianças ou dupla de adolescentes, tá? Porque essa montagem é muito mais fácil, né? E produz acontecimentos semelhantes ele tem elementos aí da abordagem grupal,
né, já possibilita, né, pares estarem entre si, né, se identificando, se apoiando, né? Tem esse outro elemento, né? E também permite alguns aprofundamentos que às vezes o grupo não permite, né? Se bem que o grupo, gente, dispara fenômenos de muita profundidade e há revelações que as pessoas só conseguem fazer quando elas estão em grupo, porque elas percebem que elas não estão sozinhas, então que elas não precisam ficar tão envergonhadas para se haver com certos conteúdos ou para revelarem certos conteúdos. Bom, então tem essas várias possibilidades de montagem do trabalho, né? O trabalho com as crianças e adolescentes, eu vou falar das crianças e adolescentes porque é o mais frequente, aliás, mais criança que adolescente, tá? Começa antes, porque a gente primeiro teve contato com os responsáveis, que são quem inscreve. Então a gente começa pelos responsáveis, porque de imediato quem está com uma questão são os responsáveis. Então, primeiro, a gente tem aquele primeiro encontro com os responsáveis que vocês encontram num outro vídeo, né? Mas faz parte desse encontro com os responsáveis, caso nesse encontro se veja que realmente é o caso de fazer o atendimento extenso em orientação à rede escolar com todas as etapas, que não se encerre ali na triagem de orientação. Então, a preparação desse primeiro encontro com a criança, adolescente, já se dá nesse momento, né? Então, algumas coisas que a gente precisa estar garantindo com os pais, né? Então, combinar como é que é o contrato, né? Então, horário, frequência, nós aqui trabalhamos uma vez por semana, horário, daí a gente combina algum horário que não pode ser o horário que a criança esteja estudando, porque seria um contrassenso, né, gente? A gente está tentando favorecer que a vida escolar possa transcorrer com tranquilidade. A gente tirar a criança do ambiente escolar seria ter uma atitude que vai, em princípio, na direção contrária do que a gente quer conseguir, né? Esclarece bem com os pais como é que acontece o processo. Bom, além dessa parte de contrato, que inclui também o tempo, né? Então a gente retoma com os pais, que a gente vai também pelo meio do processo, do meio para o final, a gente vai ter um contato com a escola também, né? E que a gente vai depois ter um fechamento com eles, né? Que esse processo costuma durar aí, que a gente costuma ter com o filho deles, ou com a criança ou adolescente que eles cuidam, que eles, por quem eles são responsáveis, aí por volta de 8 a 10 encontros. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? A gente não pode ser rígido nisso, gente, porque os tempos são diferentes. Com criança, geralmente é mais curto, com adolescente, geralmente é mais longo. Não por acaso, né? Assim, porque geralmente os adolescentes já estão sofrendo há mais anos nos bancos escolares, então o processo costuma ser mais longo, né? Com as crianças, né, tá tudo ainda mais fresquinho, né? Esse é o mais comum. Então, a gente fala também desse tempo que a gente trabalha, que costuma aí encaixar mais ou menos em um semestre letivo, né? O que favorece, assim, que essa noção de tempo, né, essa programação
que já se costuma ter por conta do transcorrer do ano letivo, que é a vida profissional da criança, também aconteça no processo, na orientação aqui escolar, né? Vai chegando no final do semestre, vai fechando tudo, vai se mobilizando também para fechar o processo aqui. Bom, aí outra preparação importante que a gente faz com os pais. A comunicação, verificar como é que está a comunicação com a criança sobre ela vir para cá. Ele já sabe, ele ou ela já sabe que os pais estiveram aqui? Já sabe que estão buscando essa ajuda? E se sabe em que termos, né? Que veio aqui fazer o quê? Que ele vai vir para cá fazer o quê? Então, a gente trata isso, né? Ver que os pais já falaram, ou se não falaram, né? Cuida com eles o que vai ser falado, né? Muitas vezes eu tenho muita confiança nos pais, gente, porque nesse momento eles conhecem o filho deles, né? Mas precisa cuidar, porque às vezes tem uns mal entendidos, por exemplo, às vezes a gente vê que os pais, como é uma questão escolar, acabam transmitindo uma ideia que vem num professor, né? Ou às vezes transmite uma ideia que vem num médico, né? Para curar de uma doença, né? Então tem algumas questões que a gente precisa estar atento. Ou às vezes não fala nada, né? Eu penso em não falar nada, em falar, vamos lá que a gente tem que ir num lugar e não fala nada para a criança, né? Então a gente tem que cuidar dessa parte. Em linhas gerais, o mais importante é transmitir a ideia de que é um profissional que está aqui para ajudar, que os pais estão preocupados com a escola e que é uma pessoa que é para vir aqui para ajudar e que não é professora, é psicólogo, é para vir com uma outra possibilidade de ajuda, tá? Mas nada muito complicado. Aí, vamos pensar como é que... E aí, vamos ver com os pais elementos para a gente poder preparar o nosso primeiro encontro com a criança ou adolescente, né? Eles são muito importantes para informar para a gente do que a criança gosta, no que ela é boa, onde é que tem uma vitalidade, onde é que tem uma força, onde é que tem uma potência, né? E também para a gente ter coisas aqui, materiais de trabalho, né? Que a gente possa construir um ambiente que essa criança deseje vir, né? Porque isso é fundamental, um elemento fundamental para o trabalho poder se desenvolver. Ela se sentir bem recebida, ela se sentir bem acolhida, né? Ela poder se revelar nas suas potências, né? Não só ser um lugar onde ela vai poder trabalhar com as suas... poder cuidar das suas... revelar e cuidar das suas fragilidades, mas também poder revelar e fortalecer e se apropriar das suas potências. Então, isso é muito importante. A gente vê com os pais os gostos da criança, no que ela é boa, né? Para a gente poder preparar esses materiais para ter aqui. Além disso, isso com os pais também já é um trabalho, né? Porque isso também vai trabalhando o olhar dos pais na direção da potência dessa criança, né? Tá trabalhando a rede. Muito bem.